Olá, eu sou a Audrey Moreira Roida e hoje falaremos sobre 11 aspectos do livro Vai a Pé, José, escrito por Jéssica Marzo e ilustrado por Léo Gibran. E esse livro já traz uma dica na própria capa sobre o assunto que ele trata. Reparem como a capa ela é composta por dois pezinhos aqui, ó, aparentemente de crianças, pelo tênis, que estão sendo olhados de cima, como se a gente olhasse para o próprio pé. Esses dois pezinhos estão num lugar que parece ser uma calçada, uma rua, pelas coisinhas jogadas no chão e pelo tom de cinza. Então é como se fosse uma espécie de eu olho e escolho o meu caminho. Quando a gente abre o livro aqui, ó, já tem uma surpresa, porque ele é um livrão sanfonado, ó. Nem cabe no vídeo. Ele é um livro em formato A4, retrato, ou seja, em pé, totalmente sanfonado. Aqui, geralmente as guardas, elas já dão dicas de como ou o livro é feito, ou de algum aspecto da história, e aqui a gente já pode ver, ó, as folhas pintadas e recortadas que o Léo fez para realizar as ilustrações desse livro. O livro sanfonado, ele tem uma coisa interessante que é, você pode ver 2 páginas assim, você pode ver 4 páginas assim, vou até mais para trás, ou você pode ver o livrão inteiro aberto, que eu não consigo abrir aqui. No caso, tem muito a ver com o assunto do livro, porque fala de um caminho, de um passeio. Então, o fato de ser sanfonado contribui para a significação do livro de uma maneira muito interessante, porque a criança pode fazer a leitura como se fosse realmente uma calçada. É mais um livro brinquedo que eu trago aqui para vocês no canal. O livro, ele é ilustrado todo com colagens. E logo na primeira página aqui, ó, na primeira dupla de páginas, já dá pra perceber que ele traz várias perspectivas da rua. Então a primeira delas que a gente vê aqui é como se a gente estivesse do outro lado da rua olhando as pessoas passando. Então tem todo tipo de gente, né? Tem a mulher aqui fashion com uma roupa descolada, tem o cara mais casual com um tênis, tem o doguinho, tem uma pessoa em situação de rua. Aqui a gente já começa a ver uma imagem mais lá atrás, ó, uma outra perspectiva, como se estivesse lá no fundo, aparecendo um pedaço do céu. A gente vê um interior de casa e a gente vê dentro do bueiro, olha só, um detalhezinho aqui dentro do bueiro. Então, são várias perspectivas ao mesmo tempo acontecendo na página. O livro, ele é feito, vou aproximar aqui para vocês verem, de papéis previamente pintados e recortados pelo ilustrador. Então, é um tipo de ilustração na qual ele pega algo que ele próprio fez num outro momento, manualmente, e recorta para dar a configuração que ele quer para as coisas. Não é uma colagem que ele pega a imagem já feita como se fosse uma fotografia ou um outro desenho e cola. É quase uma pintura colagem aqui, ó. Nessa página a gente vê uma outra característica que fala que ressalta os detalhes que a criança que está sendo narrada aqui, os detalhes que ela vê na rua, que ela encontra. Então a gente repara aqui, ó, como ele ressalta, ele amplifica as florzinhas que a criança encontra na rua, até aqui, ó, um dente que ele encontra. Os tesouros, né? Quem tem criança pequena ou convive com criança pequena, sabe como que esses tesourinhos são importantes pra eles, né? Que é assim, ó, um pedacinho de folha seca, um papelzinho amassado, uma pedrinha que as crianças encontram na rua e que se torna realmente uma coisa assim super importante, eles guardam em caixinhas e tudo mais. Uma outra coisa que acontece no livro e que é muito interessante, porque amplia a capacidade da gente imaginar histórias, são as histórias paralelas que acontecem. Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem o casamento das formiguinhas. Aqui a gente tem, ó, vou aproximar, um tatuzinho bola em cima da folhinha. Aqui a gente tem uma série de formigas carregando as comidinhas para dentro da sua casa. O livro é repleto dessas pequenas histórias e isso faz com que a gente se delicie pelas páginas procurando esse tipo de micro história dentro da história. Aqui nessa página acontece um outro detalhe, um outro tipo de história dentro da história que a gente chama de hiperlink. O hiperlink, ele é um pouco diferente desse tipo de história que eu acabei de falar, né, dessa história dentro da história, porque ele é uma história informada, ou seja, ele vem com informações de fora do contexto do livro. Aqui, a gente pode reparar, colado ali na parede perto do gatinho, aqui, né, ó, que a gente tem uma menção, eu não sei em que momento que você vai ver esse vídeo, mas enfim, uma menção a um determinado ex-presidente do Brasil, que particularmente eu abomino, né, e o Léo Gibran também. Então, ele fez um retrato que não é idêntico, mas para meio entendedor de imagens, para um bom entendedor de imagens, meia imagem basta, na verdade, 0,25 imagem basta nesse caso, e ele faz uma crítica a esse ex-presidente. Então ele coloca uma imagem aqui bem nazistona, né, dele serião, pinta ele de palhaço e coloca ele rasgado aqui. Existem vários recursos nesse sentido de colocar hiperlinks para você adicionar uma camada de significação no texto imagético, que te leva para um outro lugar, que faz você entender um pouco sobre as opiniões desses artistas que fizeram o livro, fala sobre relações que eles querem fazer entre a imagem do hiperlink, o contexto ou a história desse hiperlink com
a história sendo criada aqui dentro do livro. Nesta página aqui, a gente encontra uma coisa muito bacana, que é a forma como ele fez a chuva. Deixa eu encostar aqui pra vocês verem. Eu não sei se dá pra muito reparar, mas ele faz a chuva com risquinhos em papel vegetal. Então você cria uma camada mesmo de transparência que dá mais profundidade ainda pro texto imagético. O Leo Gibran, ele já trabalha com muitas camadas de papel e muitas camadas de significação. Ele faz esse jogo entre a camada de significação do texto e a camada de significação da cidade, né, as vivências da cidade e as camadas de papel. Aqui, como a gente pode perceber, tanto essa imagem aqui é bem cheia de historinhas, assim. Então tem as minhocas brincando de barco pirata, tem essa outra minhoca andando de skate. Aqui é muito fofinho isso aqui. É um tatu bolinha de capa de chuva. É muito legal. E ao mesmo tempo, tem uma coisa que tem muito a ver com a cidade grande, né, especialmente, que é essa noção de um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim. Então aqui, por exemplo, ó, vou mostrar uma outra imagem. É uma confusão de coisas acontecendo, né? E isso é muito característico de cidades grandes, principalmente São Paulo, que é sobre essa cidade que o livro trata. E é interessante perceber aqui como ele vai criando é um excesso de informações, mas que não é como a cidade, né? Que é ruidosa mesmo, que é estressante, que é um excesso gostoso de olhar, porque você tem tantos detalhes, você tem tantas texturas, você tem tantas coisas acontecendo, que o seu olho fica passeando mesmo pela ilustração, assim como a gente passeia por uma cidade. Então tem uma relação direta entre a relação que você tem com a cidade e a relação que você pode traçar com o texto, que é de passeio, né? Que é de deleite dos acontecimentos e dos detalhes que podem acontecer ali num passeio pela cidade. O livro foi escrito por 2 paulistanos. Então, em várias das páginas, você tem uma sensação de lar, assim, de casa, né? Com detalhes que quem mora aqui em São Paulo tem muito essa percepção. Como, por exemplo, aqui, ó, a mancha das amoreiras quando elas estão dando frutos, né? Ou essa mesinha de bar ali fora na calçada, ou a loja de vender cacareco e cadeado e carimbo. Então, o livro traz uma sensação incrível, inclusive, de aconchego para uma cidade que é zero aconchegante, que é São Paulo, né? Eu nasci aqui, eu vivi a maior parte da minha vida aqui, mas olha, essa cidade é zero aconchegante, gente, pelo amor de Deus, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Por fim, para terminar, o livro traz uma surpresa que é muito legal, que é o seguinte: você termina aqui, né? Então, a última página e aguarda. E aí, a parte de trás, olha só, gente, é um mapa de uma rua para a criança desenhar o trajeto que ela quiser. Para ela brincar de ser a construtora da história dela e do caminho dela pela cidade que ela vive. Então, esse livro aqui é mais um livro brinquedo que eu trouxe aqui pro canal. É um livro que homenageia a cidade, grandes cidades, né? Mas principalmente a cidade onde os dois moravam. A Jéssica não mora mais em São Paulo, né? Ela não está morando neste momento. Agora, em 2025, ela mora em Portugal. E é um livro que traz uma atenção para os detalhes, assim como a gente pode ter uma atenção na cidade e ter uma vida mais significativa e mais poética em cidades tão grandes e tão desumanizadas como São Paulo. Então é isso, eu agradeço o acompanhamento aqui de vocês e a gente se vê na próxima. Muito obrigada.